A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E nós estamos, olha só, no primeiro trimestre de 2024. Nós estamos iniciando esse novo trimestre, essa lição com essa capa tão bonita, né? O corpo de Cristo se juntando em volta da cruz, né? A igreja se formando. E o tema da nossa lição é esta: o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E é mais ou menos desta forma que nós vamos dividir também ali as nossas lições, são 13 lições, e nós vamos estar dividindo, estudando e preparando as nossas lições para a glória do Senhor, nosso Deus. A nossa primeira lição, certo? A lição de número 1, que será ministrada dia 7 de janeiro, ela tem o seguinte tema: a origem da igreja. A origem da igreja. Tá? Então, veja bem, nós vamos tratar da formação, como surgiu a igreja. Tá? Da onde vem a igreja? Existia a igreja no Antigo Testamento? Sim ou não? A igreja é o novo Israel de Deus? Sim ou não? Tudo isso nós vamos tratar nessa lição. Então eu te convido para estar conosco, tá? Também eu quero apresentar para você o nosso PDF, que é o material que eu preparo para esta aula, tá? Então tem muito material aqui, deixa eu só confirmar aqui, mas essa aula foram 8 páginas, né, de PDF, onde nós explicamos com muito versículo, subsídio bíblico, para que você possa se desenvolver e ministrar melhor a sua aula. Quer o nosso PDF? Aqui embaixo tem um link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp nós disponibilizamos semanalmente o nosso material e também nós disponibilizamos, olha aqui, esse cardzinho, que é a leitura diária. Todos os dias nós disponibilizamos ali no nosso grupo para que você possa estar aprendendo conosco e possa estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, tá bom? Vamos lá para a nossa lição. A lição de número 1, daí o título: a origem da igreja. E o nosso texto áudio e a verdade prática, vamos dizer assim, texto áudio: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 38. Então vamos lá, vamos dar uma dissecada nesse texto áudio. Então a primeira coisa que nós vamos compreender é que a primeira mensagem pregada dentro da nova dispensação, da dispensação da graça, é a mesma que tem sido pregada por os demais, os precursores da igreja, né? Jesus, João Batista, é a mensagem do arrependimento, tá? João Batista, em Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 12, fala da importância do arrependimento. Em Mateus também, capítulo 4, versículo 17, Jesus continua com a mensagem do arrependimento. Então veja bem, o precursor de Cristo prega sobre arrependimento. O próprio mestre, a primeira mensagem dele é sobre arrependimento. A primeira pregação já do período da igreja é sobre arrependimento. Então é muito importante você ter isso em mente, que a igreja ela é formada por pessoas que se arrependeram dos seus pecados. E no ato seguinte, tomaram uma decisão pública de descer às águas e testemunhar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para quê? Para perdão dos pecados. E automaticamente eles vão receber o dom, o selo do Espírito Santo, que é a nossa garantia. Nós vamos falar desse selo no nosso terceiro tópico, tá bom? Mas é muito importante você entender que já em Atos, capítulo 2, versículo 38, existe a sequência de quem participará da igreja. Pessoas que se arrependeram,
foram batizadas e são seladas, têm a marca do Espírito Santo sempre na sua vida. E é nesse ponto nós continuamos na verdade prática, porque a verdade prática diz assim: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Olha só, nós temos aqui uma mensagem trinitariana. A família de Deus, o sangue que purifica de Cristo e o selo, a garantia da nossa permanência é do Espírito Santo. Ou seja, é uma obra completa de Deus que é realizada em nossa vida e também na vida de todos aqueles que verdadeiramente entregam, né, a sua vida ao Senhor Jesus. E quando nós falamos dessa ideia de igreja, a primeira coisa que vem na nossa mente, falou igreja, são 2 pontos que vem primeiro. Primeiro, a questão do templo, do prédio. Ah, vamos na igreja tal, você lembra do prédio. Segundo ponto, é a denominação. Ah, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja Assembleia de Deus, eu sou da igreja lá do bairro tal, entendeu? Então, primeiro, o prédio. Segundo, a denominação. Mas quando nós falamos de igreja, e Paulo deixa muito claro disso em Efésios capítulo 3, a igreja ela está além do prédio, além da denominação, ela é a reunião de todos aqueles que tomaram a decisão de viver por e para Cristo. Então, irmãos, quando você estiver falando com a sua turma, com a sua classe, deixe bem claro disso, certo? Que o prédio é importante? Sim, o prédio é importante. A denominação é importante? Também é importante, porque é a igreja onde você se identifica. Mas, principalmente, os nossos membros precisam ter esta ideia de que a igreja vai muito além de prédio e denominação. A igreja é o ajuntamento. Lembra da capa da nossa lição? Deixa eu pegar meu livro de apoio aqui. Lembra da capa da lição, que é a mesma do livro de apoio? O que é a igreja? São todos os salvos de todos os tempos, desde a morte de Cristo até o último a se converter antes do arrebatamento, que se juntam e formam o corpo místico de Jesus. Então é muito importante você ter isso em mente e deixar claro para o seu aluno, já de começo, certo? Já de começo, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá para o nosso para a introdução, né? E a introdução que o nosso comentarista, né, que é o pastor José Gonçalves, um grande escritor, teólogo da nossa igreja, da Assembleia de Deus, ele vai dizer assim: uma rápida leitura no Antigo Testamento é suficiente para percebermos que a igreja é de fato e da importância que ela tem. Para os apóstolos, os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou como coluna e firmeza da verdade. Pedro chamou de geração eleita. Ou seja, a visão dos apóstolos, a visão da igreja era batalhar pelo evangelho e a expansão do reino de Deus através das verdades fundamentais aprendidas de Cristo e dos apóstolos. Então é muito importante, irmãos, você ler a introdução com os teus alunos, certo? Porque a introdução, ela introduz o ponto de vista em que o nosso pastor José Gonçalves, nosso comentarista, ele vai levar a lição, certo? A introdução, ela vai orientar a lição. E o último parágrafo vai dizer assim: veremos que a eclesia, a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Tá? Nesta lição especificamente, eu vou deixar um pouco de lado os termos grego e hebraico que nós temos aqui. Por quê? Porque o pastor José Gonçalves, ele explica muito bem, certo? Esses textos. E o que eu vou aprofundar para você? O que eu vou trazer para você? Eu vou trazer as noções que vão te ajudar a embasar essa aula. Porque qual é a minha finalidade? É trazer para você subsídios para você ter uma boa formação dentro da sua aula, tá bom? O nosso primeiro tópico, ele diz assim: o povo de Deus na Bíblia e na história. Subtópico 1,
no Antigo Testamento. Dentro da nossa lição, você vai ter aqui uma boa noção do que é a palavra carral, certo? Que é a ideia de congregação, a igreja, certo? Entre aspas, a congregação, o povo de Deus no Antigo Testamento. Então, ali nós temos uma boa definição, tanto da palavra carral, quanto da eclesia. Então, nós temos ali já. Então, eu vou trazer para você, primeiro, o que é essa noção de igreja? Que nós precisamos deixar muito claro que a igreja, olha só, a igreja não é o novo Israel de Deus, certo? Você, prestando atenção no tópico, o subtópico 1 e o subtópico 2, você vai entender exatamente isso. A igreja não é o novo Israel de Deus. E eu vou te explicar daqui a pouquinho. Por quê? Porque o Israel de Deus, certo? O projeto de Deus chamado Israel, ele vai começar em 7, certo? Começa em 7 e ele vai trazendo uma linhagem piedosa. Se você olhar ali na Bíblia, todos os nomes que aparecem ali até o capítulo de número 11 fazem parte da linhagem piedosa, ou seja, a linhagem de Sete, que passa por Enoque, Matusalém, Noé, Sem, certo? E vai chegando a Abraão. Nós vamos ter alguns nomes que não pertencem à linhagem piedosa. Da linhagem ímpia de Abel, nós vamos ter 2 nomes proeminentes ali, que é Lameque, que vai ter as suas 2 concubinas, vai ser assassino, e nós vamos ter lá na frente Nimrod, no capítulo 11 de Gênesis. Mas os demais nomes, eles pertencem à linhagem piedosa, que vai terminar, que vai chegar em Abraão. Quando chega em Abraão, nós vamos ter o quê? Abraão, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas. O que nós vemos no Israel de Deus, no Israel do Antigo Testamento? Nós vemos esta noção de linhagem étnica, certo? Lembra? Nós estudamos muito isso sobre etnia na primeira, segunda e terceira lição do trimestre passado, tá? Quando nós estávamos falando de missão. Então nós temos ali o Israel de Deus, é uma linhagem étnica, que vem da descendência de Abraão, que por conseguinte é descendente de Sem, que é descendente de Noé, Enoque, e chegando até 7, e 7 chegamos a Adão. Então, a ideia do Israel de Deus é um Israel étnico. E nós vamos ter ali algumas promessas, e essas promessas são voltadas diretamente para um povo. Veja bem, se você abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, 6 a 7, Gênesis 13, capítulo 13, versículos 14 a 17, Gênesis capítulo 22, versículos de 15 a 18, nós vamos ver promessas a Abraão e a sua posteridade. Se você for para 1 Samuel, capítulo de número 7, versículos de 8 a 16, nós vamos ver promessas à linhagem de Davi. Ou seja, o Israel de Deus, ele tem a ver com as alianças que Deus fez com Abraão e toda a sua descendência, tá? Então a ideia do Israel de Deus é um Israel étnico. Já a igreja, que é o nosso subtópico 2, né, no Novo Testamento, a igreja não tem essa visão étnica, certo? De um povo, mas bem pelo contrário. A ideia ali de Israel é que nós tenhamos toda a humanidade congregada, certo? Num único lugar que nós chamamos de igreja. Apocalipse 5 e 9 vai dizer isso. São povos de toda língua, tribo, raça e nação, de todos os povos. Não é apenas um povo, mas são todos os povos, certo? De todos os povos. Pessoas tomam a decisão de viver por Cristo e para Cristo e vão, por aceitação do nome de Cristo, se unindo à igreja, tá? Então é muito importante nós compreendermos isso e colocar isso na mente dos nossos alunos. Por quê? Existe uma doutrina chamada doutrina da substituição, em que a igreja
substitui Israel. E isso, irmãos, foi muito pregado e ainda está difundida dentro da nossa igreja. Por quê? Por influência de outros movimentos teológicos, tá? A igreja não é Israel. Israel tem as suas promessas e Israel tem as promessas dela. Se você olhar no conjunto escatológico, Israel tem um destino escatológico, a igreja tem outro, certo? Então são visões de mundo diferente, são posições escatológicas diferentes, ok? Então coloca isso para o seu aluno, explica para ele que Israel é Israel, a igreja é a igreja, certo? As duas têm promessa, as duas fazem parte do plano de Deus, mas são distintas entre si. No tópico 3, na história cristã, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que logo após a morte dos apóstolos, né, e a igreja ela foi tomando um caráter institucional, porque a igreja é institucional. Por exemplo, nós temos a nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Castro, ela tem um CNPJ. Se você for para as nossas igrejas irmãs, igrejas vizinhas, aqui pertinho do Doutor Ulisses, Pireira do Sul, Carambeí, Ponta Grossa, Curitiba, cada uma delas é uma instituição diferente, com CNPJ, diretoria, corpo eclesiástico, tá? Então são igrejas diferentes, mas são instituições diferentes, mas é a mesma igreja. Vamos pegar uma batista, uma presbiteriana, são instituições diferentes, mas é a mesma igreja. Então, na história, a igreja foi se desenvolvendo também como instituição, tá? E aos poucos ela tomou uma forma que era diferente do projeto divino, do projeto apostólico. Se você for olhar para Paulo, para Pedro, eles pregavam, instituíam a igreja. Por exemplo, chegavam na tua cidade, não tinha igreja, eles iam lá, pregava, levantava a igreja, preparava homens para que eles dessem continuidade à obra e iam para frente, tá? Com o passar do tempo, né, a ideia de reino, monopólio, o poder temporal, foi fazendo que surgisse uma ideia que havia substituto de Cristo, havia uma igreja como instituição única. Daí nós vamos ter o surgimento do papado, nós vamos ter o surgimento da Igreja Católica, que nem sempre, que eles não foram unanimidade, certo? Mas nós temos o surgimento do papado, surgimento da Igreja Católica, e isso vai ser uma grande luta, né? Se você estudar a história da Igreja, até 1517, quando estoura a Reforma Protestante. Veja bem, a Igreja ela tem uma áurea. A igreja a igreja ela foi chamada para ter uma única direção, alguém que direcione. Quem é? O próprio Cristo. O restante são todos obreiros, homens de Deus, que foram chamados pelo Senhor para cuidar da igreja de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 11, fica muito claro. O texto é bem claro, diz que Cristo deu uns para, ou seja, não foi todos, mas existe uma gama de homens que foram separados para direcionar a igreja, para orientar a igreja, para pastorear a igreja, tá? E não é um único pastor, porque Paulo, né, deixa muito claro isso em Efésios. Jesus deixa isso muito claro em Mateus capítulo 16, né, em que ele edifica a igreja e as portas do inferno não podem contra ela, né? E vai falar de Pedro, que Pedro é apenas um fragmento de uma pedra em comparação à rocha maior que é Cristo. E sobre esta pedra, ou seja, sobre o próprio Cristo, a igreja seria edificada. Então é importante nós colocarmos isso, por quê? Porque até 1517, a ideia é que a igreja católica ela era a dominante dentro do reino de Deus. Ela tinha todo o poder de interpretação, o poder sobre a salvação e o poder sobre a
condução do povo de Deus. E na Reforma Protestante, nós vamos ter a instituição das 5 solas, né? Sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solo Cristo e solo Deus. Ou seja, somente a Escritura, só a Escritura necessária. Não é necessária tradição humana, não é necessária cartas ou a autoridade de algum líder, né? A Bíblia, ela é suficiente como nossa regra de fé e prática. Segundo, somente a fé é necessária. Não precisamos de relíquias, de adornos, de muletas da fé, como algumas denominações eles têm, algumas culturas eclesiásticas têm. Não, somente a fé é necessária. Terceiro ponto, somente a graça. Só a graça é suficiente para irmos ao céu. Nós somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, somente a graça é necessária. Quarto, solo Cristo, somente Cristo. Salvação é só por Cristo. Não existe outro mediador entre Deus e o homem, a saber, Cristo Jesus, nosso Salvador. Ponto. Acabou. Nós não somos salvos por nome do fulano, por nome de ciclano, a placa da igreja tal. Não. Somos salvos por Cristo. Ok? E quinto, solo Dio glória. A nossa glória somente deve ser dada a Deus. Nós não oramos, intercedemos, pedimos, nós não cantamos, louvamos, aplaudimos outro a não ser o nosso Deus. Seja homem, seja santo, seja imagem, seja denominação. Então é muito importante deixar claro que diante da história, muitos intercursos houveram, pessoas, denominações que se colocaram como porta do céu. Mas a verdade é que existe apenas uma igreja, que não é o Israel de Deus, porque Israel é Israel, igreja é igreja, mas tanto um quanto o outro tem o projeto de Deus, e quando nós falamos de igreja, nós falamos de todo homem e mulher que tomou a decisão de seguir a Cristo desde a morte de Jesus até o último segundos antes do arrebatamento. Isto é igreja. O nosso tópico de número 2 vai dizer assim: igreja como criação divina, certo? O subtópico 1 diz assim: a igreja como sinal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por ele. Em sua essência, é um projeto divino. Olha só, Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, a igreja, ela foi manifesta no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, nós já vamos falar disso daqui a pouquinho. Atos capítulo 2. Mas, porém, todavia, a igreja está no coração de Deus desde os princípios, dos períodos longínquos da eternidade. O Senhor vem desenvolvendo esse projeto chamado igreja, certo? Não é um plano B de Deus, a igreja é o projeto de Deus. Em todo o tempo, Deus planejou a igreja. E o nosso subtópico 2 vai dizer assim: a igreja como realidade concreta. Ou seja, veja bem, quando a igreja surge, Gálatas capítulo 4, versículo 4, a Bíblia vai dizer que a igreja ela surge na plenitude do tempo, ou seja, no tempo exato, no tempo pleno, no tempo certo, no tempo que ela deveria surgir. Esta é a plenitude dos tempos. Tá? Veja bem, quando a igreja surge, existe uma confluência de fatos que vão ajudar no crescimento da igreja. Existe Roma, que é o império que traz paz, a língua grega, existe a dispersão dos judeus por todo o mundo, que vai levar Paulo e os demais apóstolos
a ter sinagogas e lugares para pregar no mundo inteiro. Ou seja, a igreja nasceu no tempo exato. E quando se dá o surgimento da igreja? Se dá exatamente em Atos capítulo 2. Irmão Emerson, mas como assim? Atos capítulo 2, sim. Né, nós vamos ver que, já emendando o subtópico 3, a igreja no Pentecostes, que a partir do dia de Pentecoste, começa a crescer um movimento de Deus no meio de Jerusalém que vai se expandir pelo mundo inteiro. Tá? Que movimento é esse? É a igreja. A igreja até então estava oculta aos olhos dos homens, mas estava fervente no coração de Deus. Isto é, a igreja não é uma resposta de Deus à queda, não é uma resposta de Deus ao fracasso de Israel, não. A igreja ela é um projeto de Deus. A igreja ela veio para cumprir o seu desígnio na terra, que é fazer Cristo conhecido entre as nações. Tá? Então, quando a igreja surge em Atos 2, o que nós vamos ver? Nós vamos ver ali a pregação de Pedro. A pregação de Pedro, ela começa com arrependimento. Ela vai trazer uma conversão em massa. Vai trazer batismo nas águas. E dali por diante você vê o surgimento. Esse movimento só vai crescendo. Esse movimento só vai se desenvolvendo. Nós vamos ver ali já em Atos, a partir do versículo 40, que a igreja ela já começa a ter forma. Eles já estão se ocupando da doutrina dos apóstolos. Eles participam da ceia do Senhor. Ou seja, existe a formação dessa instituição chamada igreja. Ato seguinte, nós vamos ver capítulos 4, 5, né, ela crescendo, a disciplina surgindo dentro da igreja. Nós vamos ver Atos de número 6, 7, 8, né, os apologetas, pregação do evangelho, Atos 9, 10, 11, 12, 13, a pregação do evangelho sendo levada a todo mundo, a conversão do maior de seus perseguidores, o surgimento da igreja de Antioquia. Ou seja, o projeto de Deus estava no seu coração, mas ele toma forma a partir de Atos 2. E isso você tem que frisar isso. Pega e frisa isso para o pessoal ali da sua turma. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos colocar isso no coração dos nossos irmãos, certo? Nós precisamos levar isso para os nossos irmãos, que a igreja ela vai surgir quando? A partir desse movimento que nós chamamos Atos dos Apóstolos, certo? Esse movimento que vai trazer o quê? Que vai trazer uma mensagem de renovo e restauração. Já no subtópico 3, ele diz assim, ó, a igreja como comunidade de salvos, tá? Preste bem atenção, a igreja como comunidade de salvos. Isso quer dizer que a igreja ela é constituída por todo homem e mulher que tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. Jesus só é Salvador de quem ele é Senhor, certo? Por isso que nós cremos na ideia de piedade, de santidade, de viver uma vida de compromisso e comprometimento com o Senhor, né? A mensagem que Pedro prega é a mensagem do arrependimento. Não pode haver salvação sem arrependimento. Não pode haver salvação sem a vida com Cristo. Então é importante nós notarmos isso. E a salvação, ela vem, certo? Ela vem através de Cristo. E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Não, veja bem, o Espírito Santo não como batismo, mas como selo, como penhor, como garantia. No Antigo Oriente, era muito normal os homens carregarem selos. Era um anel, certo? Um anel
que tinha como se fosse a assinatura do seu dono. Escrevia uma carta, um documento, eles iam lá, né, um potinho de pingava uma cera ali e selavam, certo? Aquilo estava dizendo que a obra estava sendo realizada segundo a vontade do seu autor, do seu dono. Se você for lá para o livro de Esther, nós vamos ter tanto Amã quanto Mardoqueu usando o selo de Assuero, tá? Por quê? Porque isso designa uma autoridade. Nós não somos salvos por nós mesmos, nós somos salvos por Cristo. E o Espírito Santo é o penhor, é a garantia desta salvação passada, presente e futuro. Passada, que o dia que nós aceitamos a Cristo, os nossos pecados foram todos perdoados. Presente, o Espírito Santo nos ajudando na santificação para nós vermos o Senhor. E futura, é a garantia que nós participaremos do arrebatamento da igreja e viveremos para sempre com o Senhor. Então, irmãos, a origem da igreja, ela está em Deus, que planejou, está em Cristo, que executou, e está no Espírito Santo, que mantém esta igreja preparando e adornando a igreja até o dia de Cristo. Tá bom? Irmãos, eu espero ter ajudado você e eu te convido, certo, a estar conosco na nossa lição de número 2.